povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para vocês que me acompanham no canal do YouTube do Professor Bira, estamos gravando diretamente dos estúdios da Escola Guiomar Belchior Aguiar. A nossa aula de hoje trata sobre cinemática, conteúdo que a gente já viu bastante durante todo o período escolar. Aí esse vídeo, o objetivo desse vídeo é a gente ver assim um basicão, geralzão, para que possamos ter mais ou menos uma noção do que a gente viu anteriormente. Os objetivos, conforme eu havia falado antes, é dar uma visão geral da cinemática e rever o conteúdo para as próximas unidades. Os conceitos fundamentais da cinemática seria a questão do repouso e movimento. Conforme a gente viu antes, um corpo está em movimento quando sua posição em relação a um referencial varia no decorrer do tempo, caso contrário está em repouso. Ou seja, o corpo ou ele está em movimento ou está parado. O outro conceito que é fundamental é o deslocamento. Vejamos aí, P0 é a posição inicial e P é a posição final. Então o corpo, quando ele sai de P0 a P em linha reta, ele está realizando um deslocamento. Espaço percorrido. O espaço percorrido ele é medido pela trajetória. Lembrando que a trajetória é o caminho feito pelo corpo. Uma coisa que é muito importante, que nós não podemos esquecer, é que tudo depende do referencial adotado. Vejamos aí o conceito de velocidade média. Velocidade média é a razão entre o valor da distância percorrida e o intervalo de tempo gasto no percurso. Conforme vocês estão vendo aí no final do slide, a funçãozinha horária da velocidade, ó, Vm é igual a ΔX por ΔT, onde ΔX é a variação na distância e ΔT é a variação no tempo. Movimento uniforme, um dos conceitos de movimento uniforme, que na verdade poderia ser o movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, né? Já que nós estamos tratando de movimento em linha reta. Para o movimento curvilíneo, que a gente vai ver posteriormente, são outros conceitos. Mas por enquanto aqui eu poderia até escrever movimento retilíneo uniforme. Mas lembrando aí os alunos que a gente poderia colocar retilíneo, né? Então pode considerar dessa forma, já que o movimento é em linha reta. Então um dos primeiros conceitos, ó, o móvel percorre espaços iguais em intervalo de tempos iguais, na qual a velocidade é constante. Se não tem variação na velocidade, então essa velocidade ela vai ser constante. A função horária da posição, a gente já tinha visto antes essa função, né? A função horária da posição para o movimento uniforme. Seria x igual a x0 mais vt. A gente tinha visto antes que no lugar de x era s, e no lugar de x0 era s0, mas todos têm o mesmo conceito. X é a posição final, x0 é a posição inicial, e v é a velocidade e t o tempo. Agora o movimento uniformemente variável, né? Lembrando que é retilíneo, movimento retilíneo uniformemente variável. É quando a velocidade varia uniformemente com o tempo, isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Uma coisa que a gente tem que lembrar, ó, que no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante, já que o movimento é uniformemente, né? Não é só variado, ele é uniformemente. Por esse motivo a aceleração ela não vai variar. Classificação do movimento. Quanto ao sentido da velocidade, inclusive alguns alunos haviam me perguntado a questão do sinal, quando é que ele é negativo, quando é que é positivo. Então vou esclarecer aqui para vocês, ó. Quanto ao sentido da velocidade, ele pode ser progressivo quando o sentido da velocidade na trajetória é o sentido positivo. Por isso que eu coloquei aí, V maior do que zero, quer dizer que ele está no sentido positivo da reta. Aí nesse caso o movimento é progressivo e o sinalzinho fica sendo, o sinal da velocidade fica sendo mais. Ele é retrógrado ou retardado quando o sentido é negativo, ou seja, quando o móvel está voltando no sentido contrário à reta. Ok, pessoal? E a outra classificação
e até inclusive muitos alunos estavam em dúvida, é a questão da classificação quanto ao movimento. Quando a variação da velocidade aumenta, né? Ou seja, quando a velocidade aumenta, a velocidade e a aceleração têm sentidos iguais. Aí vai ser acelerado. Por exemplo, se a velocidade começa com 10, aí vai aumentando constantemente, 10, 20, 30, 40, aí está aumentando constantemente. Nesse caso aí, o movimento é acelerado e o sinal da velocidade e da aceleração são iguais, ou seja, todos serão positivos. E quando está diminuindo, né, quando a velocidade está diminuindo em módulo, aí o movimento é retardado ou retrógrado, né? Aí nesse caso a velocidade diminui em módulo e a velocidade e a aceleração tem sinais diferentes. Porque a aceleração ela pode ser negativa e a velocidade positiva nesse caso. Mas como você coloca o sinal menos, isso quer dizer que o menos lá na velocidade, aí o movimento é retardado. Quando você pegar a função horária da velocidade e observar que o sinal é menos, isso quer dizer que o movimento é retardado. Ok, pessoal? Aí veremos aqui as equações do movimento uniformemente variável. Da velocidade em função do tempo. Essa aqui é bastante conhecida por vocês, né? V é igual a V0 mais AT. V a avó atrás do topo, né? O V0 é a velocidade inicial. Ela pode vir em metro por segundo ou em quilômetro por hora. V é a velocidade final. Também pode vir em metro por segundo ou em quilômetro por hora. E A é a aceleração, que vem em metro por segundo ao quadrado ou em quilômetro por hora ao quadrado. Mas, lembrando que lá no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, na maioria das vezes, a gente tem que transformar quilômetro por hora quadrado para metro por segundo ao quadrado, já que lá no SI é metro por segundo ao quadrado. E T é o tempo, que pode vir em segundo ou em horas. E aí, pessoal? Outra equação é a função horária da posição. Lembrando que a gente já tinha visto antes que no lugar de x era S de space, né? E no lugar de x0, S0. Mas lembrando que todos têm o mesmo sentido físico. Como aqui eu estou adotando x, mas vocês podem entender que no lugar de x pode ser S. Então vocês adotem aí da forma que vocês acharem conveniente. Então a função horária da posição para o movimento uniformemente variado é x igual a x0 mais v0t mais at2 sobre 2, onde o x é a posição final, o x0 é a posição inicial, o v0 é a velocidade inicial, t é o tempo, a é a aceleração. Conforme vocês estão vendo aí, é o x0, que é a posição inicial, pode vir em metro ou em quilômetro, e o x é a posição final, que pode vir em metro ou em quilômetro. E uma das últimas, para encerrar, é a equação de Torricelli, né? O cearense lê Torricelli, mas na verdade ele era um físico francês, aí tem que ter o T, né? Então é Torricelli. É velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento. Posteriormente eu vou demonstrar para vocês essa equação, já que o nosso conteúdo foi parado lá em função horária da posição para o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí posteriormente nas próximas aulas a gente demonstra e descobre de onde foi que Evangelista Torricelli tirou essa equação maravilhosa, conforme vocês estão vendo aí. Ok, pessoal? Pois por hoje é só. Bons estudos para vocês, viu? E assistam, curtam lá, comentem para poder ganhar 0,25 pontos.